Olá, amigos. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020, continuando o nosso tema sobre o estudo da Bíblia, trazendo hoje o tema Jesus e a origem e história da Bíblia. O objetivo desse tema é exatamente analisar como Jesus considerava a Bíblia em relação à história, em relação às histórias de personagens bíblicos apresentadas nos livros do Antigo Testamento, como Jesus considerou essas histórias, ele confirmou a existência delas. Nós vamos ver isso no tema de hoje. Quando lemos Mateus 12, verso 3, Marcos 10, versos 6 a 8, Lucas 4, versos 25 a 27, e entre outros textos bíblicos, nós vimos que Jesus considerava a Bíblia e considera a Bíblia como verdades históricas. Sua visão de mundo estava fundamentada nas Escrituras. Em muitos de seus discursos, quando Jesus ensinava no templo, ele mencionava personagens bíblicos do Antigo Testamento. Ele se referiu a Gênesis 1 e 2, a Abel, em Gênesis 4, a Davi comendo os pães da proposição, e a Eliseu, entre outras figuras históricas. Ele falou repetidamente dos sofrimentos dos profetas antigos em Mateus 5,12. Em uma mensagem de advertência, Cristo também descreveu os dias de Noé. Ele comparou os últimos dias como os dias de Noé. E Jesus cita então ali o evento da construção da Arca de Noé, da mensagem que foi pregada, de que as pessoas na época de Noé não ouviram as mensagens que Noé estava pregando e muitos não acreditavam no dilúvio, casavam-se, davam-se em casamento. E quando Jesus fez essa comparação, ele estava explicando que nos últimos dias, em relação também ao tempo do fim, ao fim do mundo, à volta de Jesus, as pessoas ficarão como na época dos tempos de Noé. Então Jesus aqui se refere ao dilúvio e à história de Noé como algo que realmente aconteceu, algo de uma história real que está exarada nas Escrituras Sagradas. Se o próprio Jesus mencionou histórias e fatos bíblicos como histórias reais e verídicas, acontecimentos que tenham comprovação e fundamento na inspiração da palavra de Deus, porque muitos professores de arqueologia, muitos historiadores, biólogos, tentam refutar a existência desses fatos bíblicos e alguns dizem até que o dilúvio não existiu. Essa é uma armadilha de Satanás. É uma armadilha que Satanás tem nos últimos dias. Porque pessoas estudiosas geralmente ganham a confiança de muita gente. Então, se você vê alguém que é doutor em estudos arqueológicos, refutando a existência das histórias bíblicas, provavelmente Satanás vai usar a influência dessa pessoa justamente para dizer àqueles menos entendidos que a Bíblia não é verdade e que os fatos e relatos históricos da Bíblia não têm fundamento. Por outro lado, nós temos exemplos de vários cientistas renomados que colocaram seus nomes na história, que jamais refutaram as histórias bíblicas em suas produções. Podemos citar aqui Nicolau Copérnico, John Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton. Isaac Newton era um estudioso do livro de Daniel, confirmando então suas histórias. Cientistas como William Thomson, Max Planck, Albert Einstein, estes homens famosos e estudiosos e escritores do passado que fizeram descobertas incríveis com grandes contribuições para a humanidade, jamais refutou ou jamais refutaram as histórias encontradas no Antigo Testamento, na Bíblia. Poderíamos citar muitos outros aqui, inclusive cientistas da atualidade,
Mas o nosso tema hoje é Jesus e a origem e história da Bíblia. Como Jesus, o próprio Deus encarnado, o Deus homem, considerava as histórias da Bíblia. Nós vimos aqui em Lucas 4, verso 27, que Jesus citou em um de seus discursos, ensinamentos, uma das histórias de milagres que aconteceu no Antigo Testamento, que foi a purificação da pele do general Naamã. Falando sobre essa purificação do general Naamã pelo profeta Eliseu, Jesus disse que havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então Jesus cita aqui a história de Naamã, da purificação da sua pele, da lepra, dizendo então que esses relatos bíblicos, confirmando que foram histórias reais, que foram histórias que realmente têm a sua confirmação na inspiração da palavra de Deus. E além de aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, a base de toda doutrina e padrão autorizado para nossas vidas, Jesus considerou-a como um livro histórico. Ele se referia aos seus personagens como pessoas reais, que viviam em lugares reais e que se envolviam em eventos reais. Jesus citou muitos personagens, podemos ver isso em Marcos 7, 6, em Mateus 12, 40, Lucas 4, 25, Mateus 11, verso 24. Jesus citou Adão, citou Eva como personagens reais da história bíblica. Jesus citou Abel, Noé, Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas segundo a história bíblica. Jesus cita Sodoma e Gomorra, citou a esposa de Ló, que virou a estátua de sal, citou Davi comendo os pães da proposição, Salomão, Elias, Eliseu, Jonas, Zacarias, Isaías e muitos outros. Vimos então que Jesus mencionou muitos deles como exemplos a seguir ou a evitar, mas provando que essas histórias foram reais, como um símbolo do que estava para acontecer ou como uma fonte doutrinária. Cristo, através dos seus discursos, para dar ênfase ao que ele estava dizendo, comprovou que todas as histórias escritas, contidas no Antigo Testamento, e todos os seus personagens foram pessoas reais que viveram em épocas que podem ser comprovadas com a história geral. E muitas histórias bíblicas são confirmadas hoje por arqueólogos, por cientistas criacionistas que defendem a veracidade da palavra de Deus. Sabemos que uma das maiores armadilhas hoje de Satanás, o inimigo de Deus, num grande conflito entre o bem e o mal, é colocar para a humanidade que a palavra de Deus não existiu, que foram invenções humanas, para que as pessoas não aceitem pela fé a comprovação de que as histórias bíblicas são histórias que são exemplos para nós, alguns exemplos a serem seguidos e outros a serem evitados. E através do estudo da palavra, pessoas têm demonstrado no mundo inteiro que as suas vidas são transformadas. E a minha oração hoje é que você leia a palavra de Deus com fé, acreditando que ela realmente é uma inspiração de Deus para buscar a humanidade perdida. Convido você a fazer uma oração. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelas verdades escritas na Tua palavra. Obrigado, Deus, que por Jesus, que vindo após muito mais de 2000 anos, que algumas histórias do Antigo Testamento já haviam acontecido, e Jesus citou o livro de Daniel, Jesus citou vários personagens bíblicos, dando então a veracidade da Tua palavra, e que esta palavra possa cada dia nos transformar e nos dar o caminho para a salvação, em nome de Jesus.